falei em um dos meus últimos vídeos sobre esses casos de falsas acusações, que poderia acontecer duas coisas. Ou a polícia e a justiça começam a tomar mais cuidados na investigação dessas acusações, ou então, sob forte pressão dos grupos feministas e modernísticos, a polícia e a justiça sucumbem perante essa pressão e começam a condenar a rodo homens inocentes. O fato inegável é que as falsas acusações estão tomando um lado alarmante. Desde violência doméstica, assédio sexual, estupro, acusação contra o ex-marido, alegando que ele está molestando sexualmente os filhos, tornando a vida de um homem uma verdadeira corda bamba. Porque simplesmente você pode ser acusado de qualquer coisa a qualquer momento. E as autoridades e a sociedade são rápidas em julgar. Aquela velha máxima de que ninguém é culpado até que se prove o contrário já foi para a casa do chapéu faz tempo. Mas eis que as coisas começam a atingir o alto escalão. Sim, aqueles mesmos homens que adoram fazer declarações indignadas quando surge uma acusação de estupro e já tomam o lado da suposta vítima e que aprovam leis e mais leis, tornando a convivência com uma mulher praticamente uma roleta russa, agora começam a sentir na pele essas acusações. Como eu disse no caso da Mariana Ferrer, lembram? Eu fiz a seguinte pergunta: e se fosse você o acusado? E você soubesse que a acusação era falsa? Você gostaria de estar nessa situação, sendo trucidado pela mídia e pela sociedade lacradora? Você aguentaria calado ou se defenderia? Ou assumiria uma falsa acusação só para dizer que não se deve contrariar uma mulher, mesmo que ela possa estar mentindo? Você gostaria de já ser julgado de antemão, baseado na palavra, só na palavra da vítima, ou gostaria de uma investigação completa? Vejam essa notícia fresquinha que saiu agora. Modelo diz a polícia que sofreu o estupro do senador Irajá Silvestre Filho. Ele nega. Uma modelo de 22 anos registrou nessa segunda-feira, dia 23, um boletim de ocorrência por estupro contra o senador Irajá Silvestre Filho, PSD Tocantins, filho da senadora Cátia Abreu, PP Tocantins. O crime, segundo ela, aconteceu na madrugada de domingo, dia 22, para a segunda, após a jovem conhecer o senador em um restaurante e ir com ele para uma balada na zona oeste de São Paulo. Em nota, o senador negou o crime e disse que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Ele prestou depoimento durante a tarde na sede da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona oeste de São Paulo, onde disse que a relação foi consensual e que está estarrecido com a acusação de estupro. Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 14º Distrito Policial, ao qual o site G1 teve acesso, a jovem disse ter conhecido Irajá Filho em um almoço no Jockey Club no começo da noite. Foram à casa noturna Café de la Musique. A coincidência aqui é que é o mesmo nome da casa noturna do caso Mariana Ferrer. A jovem relatou que na balada tomou bebidas alcoólicas e perdeu a consciência. Depois ela disse à polícia que acordou na madrugada dessa segunda-feira em um flat do senador no Itaim Bibi, na zona sul da capital. A vítima disse que acordou com o senador penetrando-a e dizendo frases como "você é minha" e "agora você é minha. Estou apaixonado".
Segundo o boletim de ocorrência, naquele momento a jovem não resistiu nem tentou tirar o senador de cima do seu corpo, porque temia por sua segurança. Em seguida, ela se trancou em um banheiro e chamou a ajuda de uma amiga por meio de mensagens por celular. A modelo contou que ao sair do banheiro, após a chegada da amiga, tentou agredir o senador e foi à recepção do flat pedir ajuda policial. Ela passou por exames clínicos. Em depoimento à polícia civil sobre o caso, o senador afirmou que conheceu a jovem quando foi convidado para almoçar por um amigo e que conheceu 3 mulheres no restaurante, entre elas a vítima. Ele afirma que os dois conversaram e trocaram telefones. Segundo o senador, a jovem deixou o restaurante dizendo que iria a uma festa em uma casa. E em seguida, enviou mensagens incentivando ela a ir ao local, onde os dois começaram a ficar, entre aspas. De lá foram para o Café de la Musique, na Zona Oeste, onde o senador contou que eles começaram a instigar um ao outro sexualmente. Foi então que o parlamentar afirma que os dois saíram da boate e foram a pé para o flat dele, que fica do lado da casa noturna. Ele disse que os dois estavam alcoolizados, mas que nenhum estava inconsciente. O senador contou que eles fizeram sexo oral também um no outro e que após o sexo ficaram conversando amenidades. Após o sexo, ele disse que ela entrou no banheiro e demorou. Foi quando a amiga dela enviou mensagem para ele perguntando o que estava acontecendo, dizendo que a jovem teria mandado mensagem com a localização e alegando que ele tinha agredido ela. Irajá Silvestre Filho conta que autorizou a amiga a subir no flat e quando a amiga bateu na porta do banheiro, a vítima saiu e tentou chutá-lo e que quis sair nua no corredor. Em seguida, o senador diz que ligou para um advogado e foi até a delegacia prestar depoimento. E mais um caso cabuloso. Um homem e uma mulher, uma balada, bebidas alcoólicas, o homem dizendo que ambos estavam conscientes de seus atos e a mulher dizendo que estava inconsciente. O mesmo enredo. Parece até roteiro de filme. É sempre a mesma conversa. Em nota à imprensa divulgada pelo senador sobre o caso, ele diz o seguinte: Foi com surpresa, decepção, tristeza e indignação que tomei conhecimento do episódio infame, maldoso e traiçoeiro, envolvendo a minha vida e minha dignidade. Eu sempre pautei minha vida profissional, pública e pessoal pela ética, respeito e retidão, sendo inimaginável ser acusado de algo dessa natureza. O fato é que, como principal interessado na revelação ampla e total de toda essa farsa, solicitei que meu advogado, Daniel Bialski, reforçasse as autoridades responsáveis pela investigação do caso que requisitasse a realização de exame de corpo de delito na acusadora para comprovar a verdade. Ressalto que compareci espontaneamente à delegacia responsável pela apuração dos fatos e pedi para ser submetido voluntariamente a exame de corpo de delito e toxicológico. Tudo para desmistificar o quanto aleivosamente alegado. As filmagens e mais provas e testemunhas hão de repor a verdade no seu devido lugar e vir a declarar minha total e plena inocência. Confio na polícia e na justiça e sei que ficará provado que jamais houve nada que possa tangenciar qualquer comportamento inapropriado de minha parte. Lamento muito ter sido envolvido nesse enredo calunioso e difamatório que busca manchar o meu nome em função da visibilidade momentânea da função que ocupo.
Reitero que aguardarei a conclusão das investigações antes de fazer qualquer nova manifestação. Não pretendo ser atirado para essa arena sórdida. A verdade aparecerá e eu a aguardarei com serenidade. Declaro e reitero que não cometi ilícito algum e estou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Senador Irajá. Se você realmente é inocente, senador, você tem culpa dessa situação, do que está acontecendo. Nós estamos aqui falando para as paredes enquanto as autoridades continuam dando validação de imediato a qualquer acusação por parte das modernetes antes da total investigação. E enquanto continuarem aprovando tudo que é tipo de privilégios para elas, o monstro que vocês ajudaram a criar e estão alimentando vai acabar devorando vocês próprios. Vocês, homens de poder, levaram na brincadeira a narrativa feminista e feminina. Vocês acharam que só os homens da parte de baixo se dariam mal, não é mesmo? Vocês acharam que feministas e modernetes intoxicadas deixariam vocês livres. Mas eu sabia que isso não daria certo. Faz mais de 2 anos que eu digo que o intuito das feministas e seu séquito de intoxicadas não pouparia nenhum homem. Primeiro, elas começariam a atacar os homens ideologicamente contrários à sua ideologia. Depois disso, se voltariam contra os próprios homens que as apoiaram. Porque a maioria dos homens ainda não entendeu. O feminismo é contra os homens. A ideologia pode até poupar alguns enquanto eles servirem à causa. Mas no momento em que elas assumirem o poder, esses homens serão descartados. Aconteceu a mesma coisa com Stalin e Mao Tse Tung. Eles mataram seus próprios apoiadores. Vamos aguardar o desfecho desse caso. E a Nájila acabou de ser inocentada da acusação de fraude processual e a acusação de denunciação caluniosa parece que não foi aceita pela justiça. Ou seja, a dona Nájila está livre, leve e solta. E agora? Vivemos em uma cultura da não punição de falsas acusadoras ou não? Mais uma. O seu mamãe falei assinou um projeto para varrer dos cargos públicos um homem que tenha sido condenado por violência doméstica. Muito bem, vamos moralizar a administração pública. Mas espere, e se uma mulher der uma marretada na cabeça do marido, ela também será barrada dos cargos públicos? Lógico que não. Isso só vale para os homens. Esses liberais de meia tigela são uma vergonha. Quando ele era apenas youtuber, fazia vídeos em universidades feministas, era totalmente contra o feminismo. Mas daí foi só entrar na política que virou populista e é favorável a esse tipo de projeto. Ele, pelo jeito, não está preocupado com as falsas acusações e não sabe também que a palavra da mulher vale como prova. E que a Lei Maria da Penha pune tudo que uma mulher achar que seja violência. O que ela imaginar que seja violência está lá na Lei Maria da Penha. E esse é o naipe dos políticos que estão aí nos governando. E olha que ele já foi acusado de estupro. Quem precisa de feministas com esse tipo de homens na política, no judiciário, executivo, legislativo, judiciário? Quem que precisa? As feministas continuam só porque elas querem o cargo mesmo. Porque elas conseguem aprovar tudo que elas querem. Elas apenas
querem o cargo de fato mesmo, querem a caneta na mão. Porque daí elas vão poder colocar todo o seu rancor, a sua raiva para fora e explodir com todos os homens que elas conseguirem. Era isso aí, pessoal. Até os próximos capítulos dessa novela que parece que não vai ter fim.